aqui nós vimos no livro de Daniel, capítulo 9, Daniel de joelho pela sua nação, pelo povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E eu e você estamos aqui de joelho perante ao Senhor, aleluia, pela nossa família, e claro que estamos também pelo nosso país, pela nossa cidade, porque nós não temos que orar somente pelos de perto, mas também pelos de longe. Nós não temos que orar somente pelos nossos familiares, mas também, aleluia, pelos vizinhos, também pela nossa cidade, pelo nosso país. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos isso muito bem com Daniel, a qual a Bíblia nos diz que Daniel, depois de ler o livro de Jeremias, ele vê que o profeta Jeremias havia profetizado de que o Senhor não deixaria o povo sair em liberdade por um período de 70 anos. Mas quando Daniel está lendo aqui, ele entende que este período estava prestes a se cumprir. Então ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, aleluia, pela libertação do seu povo, pelo cumprimento de sua palavra. Ele começa a orar, mas a oração de Daniel é muito interessante, é uma oração a qual agrada ao Senhor, é uma oração a qual nós devemos aprender com ele e colocar em prática em nossas vidas. Porque a igreja, muitas das vezes, o crente ora,
verdade é essa aí, missão. Vai, vem, tá vendo? Louvado seja o nome do Senhor. Deus! Aleluia. Cuidado! Antes da pandemia, a gente ia nas igrejas, independente do horário, as igrejas estavam cheias de Oh, gente. meu Deus! Hoje você vai nas igrejas, seja de tarde, seja de noite, é contado de dedos. Sabe por quê? Porque são poucos remanescentes. São poucos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, em meio a essa pandemia nós podemos ver quem é e quem não é. Aqueles que se corromperam não é porque simplesmente foi fraco, mas é porque nunca esteve liberto. Porque o homem e mulher de Deus, quando realmente é liberto, ele passa pelo que foi e permanece em Cristo, porque ele não está alicerçado nas suas lutas, nas suas provas ou nos ventos que vem aí fora, mas ele está alicerçado em Cristo, ele está alicerçado na palavra, ele está alicerçado na rocha, ele não se corrompe por causa das coisas de Babilônia. Ele sabe que tudo aqui é passageiro, mas uma coisa será eterna. Para onde vai a alma dele? Para o céu ou para o inferno? O crente, aleluia, fiel e temente ao Senhor, que vive firme em Cristo, ele sabe que a morada dele, aleluia, é nos céus. Louvado seja o nome do Senhor, e não se deixa se corromper por qualquer coisa. Mas quantos têm se corrompido? Quantos têm virado as costas para Jesus? Aleluias! Louvado seja Deus. Um culto como este era para estar cheio de gente adorando ao Senhor. Mas sabe por que não tem muita gente? Porque, aleluia, louvado seja Deus, está falando sobre oração. E hoje em dia tem muitos que até se dizem crente, mas é contado de dedo aqueles que realmente têm uma vida de oração. É contado de dedo aqueles que têm compromisso com Deus. É contado de dedo aqueles que realmente descem a casa do oleiro. Aleluia. É contado de dedo aqueles que realmente se colocam de joelho pela sua família. O que eu acho interessante
mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele ainda faz milagre nessa terra. Mas sabe por que hoje nós não temos visto muitos milagres acontecer? É porque o povo de Deus, muitos têm deixado de orar, muitos têm deixado de colocar o joelho no chão, muitos têm deixado de subir ao monte, muitos têm deixado de descer a casa do oleiro às madrugadas, muitos têm deixado de ter um particular com Deus. Louvado seja Deus. Ei, se alguém quer uma coisa de outro, vai lá e pede, não é assim? A mesma coisa é com o nosso Deus. Se eu quero alguma coisa, eu quero que a pastora me dê algo, eu tenho que chegar até ela, falar: pastora, eu preciso disso, você pode me dar? Agora, por que que com Deus eu tenho que deixar Ele fazer, aleluia, sem eu falar nada? O nosso Deus, Ele sabe o presente, passado e futuro, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe, mas Ele também quer que eu e você coloque o joelho no chão e confesse com os nossos lábios qual é a nossa necessidade, qual é a nossa carência, qual o milagre que estamos precisando. Sabe por que, igreja? No momento em que eu e você se coloca de joelho diante do Senhor, abrimos os nossos corações e falamos com Ele as nossas necessidades, nós estamos reconhecendo a nossa pequenez diante do Senhor, estamos confessando: Pai, eu preciso de Ti. E quando o crente reconhece que ele precisa de Jesus, quando o crente reconhece a sua pequenez diante do poder de Deus, aí sim o meu Deus tem o prazer de responder às nossas orações, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu acho interessante aqui na oração de Daniel, que Daniel, ele não orava somente por ele orava por uma nação inteira, ele orava por todo Israel. Ei, você tem se colocado de joelho perante o Senhor, aleluia, pelo seu país, pela sua cidade. Você tem orado pelo Brasil, você tem orado pela Bahia, você tem orado pela sua cidade, pelo seu bairro, pelos seus vizinhos, ou você só tem orado por si mesmo, você só tem pedido a si mesmo? Entenda, Jó foi abençoado quando ele abençoava os seus amigos. E entenda, quando você ora pelo seu irmão, quando você ora pelo seu país, quando você ora pela sua cidade, automaticamente a bênção vem até você, igreja. É necessário não sermos egoístas e não orar somente por nós mesmos, mas orar pelo próximo também. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda tem até aqueles que se colocam de joelho por alguém, mas quando não é da sua família, aquela oração fria, sem compaixão, sem fé, aquela oração desprovida de, aleluia, de fervor. Aí muitas das vezes, aleluia, louvado seja Deus, ora lá, aquela oração rápida de qualquer jeito. Olha, eu estou orando muito pela sua vida, mas Deus está vendo tudo. A mesma oração fervorosa que você faz por nós, pelos nossos familiares, vamos fazer pelo nosso irmão, pelo nosso, aleluia, pelo nosso vizinho, pelo nosso país. Louvado seja Deus. Nós estamos vendo aí essa pandemia acontecendo, tanta gente morrendo. Louvado seja Deus. E muitas das vezes os crentes têm cruzado os braços. Ah, mas é bíblico, está se cumprindo, tem que acontecer. Sim, é bíblico, está
consigo entender. Olha. Louvado seja Deus, eu falo porque dentro da minha casa, aleluia, tinha uma pessoa que estava desse jeito. Ficava a semana inteirinha sem falar com Deus. Mas Deus é fiel, porque Deus tem me dado palavras e sabedoria para falar com esta pessoa. E eu estou vendo o agir do Senhor. Aleluia, Ele está começando a se colocar na posição, está começando, aleluia, a ter uma vida de oração. Louvado seja Deus, porque entenda, igreja, a palavra de Deus, jejum, oração é o que fortalece o crente, é o que mantém a minha, a tua vida espiritual de pé. Crente que não ora, que não jejua, que não lê Bíblia, ele adoece, ele fica fraco, ele fica anêmico, e quando ele menos espera, ele está caído, ele está fora dos caminhos do Senhor, ele está afastado, e às vezes até vai para a igreja, mas está desviado dentro da igreja. Mas é necessário que você aprenda nessa noite, aleluia, colocar em prática em nossas vidas, ter vida de oração, de jejum, em prática da palavra do Senhor, para que eu e você se mantenha de pé, firme em Cristo, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas, a qualquer momento Ele vem buscar a igreja, lavada e remida, na sombra, pelo sangue de Jesus, igreja. É necessário nos colocar de joelho e falar com Deus dia e noite. É necessário vivermos uma vida de oração. É, pai. Aleluias. Tu orar, Eu costumo dizer que nós devemos aprender a fazer da nossa vida uma oração. fica nele. Ah, como é isso, missionário? Eu vou viver de joelho 24 horas? Não. Para o Senhor ouvir a minha adoração, não é necessariamente precisa estar de joelho ou de pé ou deitado. É necessário estar com o coração voltado para Ele, ligado ao trono da glória. Se você estiver trabalhando, você pode falar com Deus no seu pensamento. Se estiver cuidando do seu lar, você pode falar com Deus no seu pensamento. Se estiver andando pela rua, você pode falar com Deus no seu pensamento. Sabe por quê? O crente tem um segredo com Deus. Enquanto Satanás, ele não pode soltar o meu e o teu pensamento, o nosso Deus, ele contempla o nosso coração, ele contempla os nossos pensamentos, ele contempla o oculto e escondido. Ainda que você esteja falando com Deus por dentro, sem nem bater os lábios, o Senhor, ele escuta, ele contempla e ele age ao meu e ao teu favor. O que nós não podemos é ficar no comodismo sem orar. O que nós não podemos é inventar desculpas para não falar com Deus. A prova disso está no livro de, aleluia, de 1 Samuel, quando a Bíblia diz que Ana estava orando ao Senhor, apenas batendo os seus lábios, não saindo o som de sua boca, pelo que o profeta Eli a confundiu com embriaguez, pensando ele que ela estava bêbada, mas ela estava se derramando perante o Senhor. E a Bíblia diz no versículo 19, aleluia, que o Senhor ouviu a oração de Ana e se lembrou dela. Aleluia, quando Ana se deita com seu marido, o Senhor se lembra, e Ana agora é engravida. Ana tem os seus tão sonhados Samuel, aleluia, a mulher que era estéril agora dá luz.
reconheceu que o povo estava em cativo por causa do seu pecado. Ele reconheceu que o povo estava em cativo porque havia se corrompido contra o Senhor. O povo merecia ser castigado, mas ele estava pedindo que o Senhor tivesse misericórdia, porque Daniel sabia que mesmo o povo em falha e em pecado, o Senhor é um Deus misericordioso. Não é diferente na minha e na tua vida. Aleluia, ainda que você erre, se você nos arrepender verdadeiramente, confessar o nosso pecado diante do Senhor e suplicar o seu perdão, Ele nos atenderá, nos socorrerá, nos perdoará e virá o nosso socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra diz está, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No livro de 2 Crônicas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim, aleluia, versículo, aleluia, 14, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, agora presta atenção, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que ir para a Bíblia para provar o que Deus está falando, porque muitas das vezes, aleluia, o homem acha que a gente está falando da gente mesmo, mas temos que falar em nome do Senhor, não em nome do homem, porque em meu nome eu não posso nada, nada acontece. Mas quando falamos em nome do Senhor, algo sobrenatural acontece, igreja, porque Jesus está no recinto, Jesus está na casa, e aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando estava ali, aleluia, os discípulos com Jesus naquela embarcação, que veio ali a tempestade, a Bíblia diz que eles eram acostumados a lidar com esse tipo de situação, mas naquele dia a tempestade foi tão sobrenatural que eles ficaram apavorados, pensando que iria morrer. Louvado seja Deus. Mas sabe por que a tempestade naquele dia foi diferente? Porque Jesus estava no barco, e aonde Jesus está, algo sobrenatural tem que acontecer, e não é diferente nesta tarde. Jesus está na casa, independente de quantidade de pessoas. Aleluia, a presença do Senhor é real. Basta que você esteja ligado ao trono da glória e saia daqui nesta tarde com a convicção de que as suas orações estão sendo ouvidas, de que o meu Deus está agindo ao teu favor, em prol da tua família. Ele está honrando o teu joelho no chão. Só não para de orar, só não desista de orar, mas permaneça em oração e você verá o que Deus vai fazer através do teu joelho no chão, crente. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está se humilhando, se você está orando, se você está buscando a face do Senhor, creia que a tua oração não será em vão, porque você não está clamando para um Deus morto, você não está clamando para um Deus de Baal, você não está clamando para as paredes, mas você está clamando para um Deus vivo, todo-poderoso, um Deus que pode tudo e todas as coisas por mim e por você. E pode ter certeza de uma coisa: Satanás, ele pode até se levantar com todo o exército dele contra a tua vida, mas se você estiver de joelho, o meu Deus tem um exército ainda maior preparado para guerrear ao meu e ao teu favor e garantir a nossa vitória, igreja.
joelho perante alguém é reconhecer esse alguém como maior, como grande, como poderoso. Josafá que estava reconhecendo que apesar de ele ser rei, o rei dos reis é Jesus de Nazaré. Ele estava reconhecendo que ele, aquele povo, não podia contra aquele grande exército, mas o Senhor tinha um exército ainda maior preparado para guerrear a favor deles. Louvado seja Deus. Olha o que diz aqui o versículo 17: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assustei, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Ei, continue de joelho no chão, continue orando.